Hoje é dia de trazermos aquilo que eu tenho trazido e não tinha trago, hein? Tinha trazido, tenho trazido para vocês de vez em quando, que são questões de prova de seleção, que você de repente acha que são muito diferentes de prova de concursos gerais, mas não são. Então hoje tem uma questão aí do Colégio Militar do Pará, né, para ingresso em 2025. Então essa prova foi realizada agora em 2024, para o aluno começar em 2025. E é uma questão, você está vendo aí, que disse assim, põe na tela. Houve uma época, e não era há tanto tempo assim, em que não havia adolescentes. Assinale a opção em que os vocábulos, respectivamente, substituem as formas verbais destacadas e preservam o emprego dos tempos verbais de acordo com a norma padrão. Então, você vai trocar o verbo haver, que apareceu 2 vezes, por outra forma verbal. Pause a sua tela, resolva a questão e em seguida volte comigo. Se você pausou a tela, deu tempo de você fazer. Então vamos lá. Observe então o seguinte. Houve uma época. O verbo haver aí está no sentido de existir. Nós estamos falando da existência de uma época que não faz muito tempo assim. E pela gramática, esse verbo é um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? Ele não tem sujeito. Como o sujeito é aquele termo que determina a concordância do verbo, quando eu tenho um verbo plural, é porque o meu sujeito é plural. Quando o verbo está no singular, é porque o verbo é singular. Só que o verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito na tela. Isso significa que ele não tem plural. Ele não vai flexionar nada. Por isso, a letra B de bola está incorreta. A forma existia, né? Houve uma época, né? Corresponderia a havia. Então, está correta a forma existia. Mas quando eu falo em que não havia adolescentes, eu não posso colocar existiram adolescentes. Porque eu estou falando da existência de adolescentes também. Bom, a letra C e a letra E também estão incorretas. Porque tem o verbo ter. Tinha uma época, ou teve uma época. O verbo ter, você tem dinheiro? Ok. Eu tinha uma moto? Ok. Ela terá a casa própria? Pode. Ou tenho, ou tinha, ou terei, ou teria, só pode ver, olha o que eu escrevi aí, quando você estiver falando de posse material. Você não está possuindo uma época. Você não está possuindo adolescente. Então não pode ser o verbo ter. Tirei a letra B, tirei a letra C e tirei a letra E. Agora, o verbo existir, o haver não tem plural, mas o verbo existir, ele se flexiona normalmente. Se o que existe é uma coisa só, existe um problema. Se o que existe é mais de uma coisa, existem vários problemas. Isso é que é, como está escrito aí, flexionar normalmente. Isso quer dizer que a resposta é a letra D de dado. Porque houve uma época, existiu uma época. Não havia adolescentes, não existiam adolescentes. Lembrando, hein? O verbo haver, no sentido de existir, não varia. Mas o verbo existir varia normalmente. Olha, de concordância verbal, esse é um assunto que você tem que estudar muito. Então aí, se você gostou, deixe o seu like, marque um coraçãozinho, faça um comentário, sugira alguma questão que você quer que eu resolva. E se você gostou, compartilhe aí esse vídeo com um amigo seu que com certeza vai precisar como você. Um abraço e até a próxima.